tem aqui... O que é isso? Explica para nós. É a menor Bíblia do mundo. Menor Bíblia, a Nanobíblia. Esse aqui é um projeto da Universidade Hebraica, do professor Shimon, que esteve aqui, e eles nos emprestaram alguns materiais para uma exposição temporária aqui. E eu tenho, Sérgio, a menor Bíblia do mundo. Eu vou tentar colocar na câmera. Isso aqui não é um chip. Parece um chip, mas não é um chip. Não, quer dizer que não é um chip, para o pessoal entender? Não quer dizer que a Bíblia está gravada num chip. Exatamente. Ela está escrita Escrita aqui, impressa. Impressa. Nesse quadradinho aí, você tem a Bíblia em hebraico inteiro. Inclusive, vamos ver como é que está a sua visão. Alguns conseguem, Sérgio. Vamos ver nesse cantinho aqui? Vamos ver se o Sérgio está bom de visão, porque eu não consigo, mas já teve gente que conseguiu. Aqui tem a Bíblia inteira. Não dá. Escrita. O primeiro de longe, tá vendo que é um peixe, ali é a estrela de Davi, né? Aqui é a Bíblia inteira. A Bíblia inteira, só que aqui tá com uma fonte maior. Aqui tá mais fácil. Aqui tá dando para ver mesmo. Aqui tá dando para aqui não dá para ver nada. Aqui tá bem pequenininho, mas eu acho que aqui tá em hebraico, aqui está em português. Teve já adolescente que veio aqui com bom olho e ficou assim, começou a... Leu. Leu? Leu, o cara leu. Caramba! E não dava para inventar. Agora, para você ver que eu não tá mentindo, eu vou facilitar a galera então, já que não conseguiu ler aqui vai ficar mais fácil. Ó. Boa. A gente pegou uma lâmina ali e apenas ampliou aqui. Ó. Isso aqui tudo tá a mesma coisa? Mesma coisa. Aqui a Bíblia aqui são maiores, aqui já é o livro dos Salmos, aí você vai colocar uma letra maior para a galera ler. Entendi. E só para a gente mostrar como é que a tecnologia também ajuda no estudo da Antiguidade. Com certeza. Agora sim, a gente está pronto para entrar na história da Bíblia, desde a introdução à Bíblia até os períodos mais antigos que você vai explicar lá dentro. Bora, vamos lá. É legal da gente falar nesses dias atuais. Você vai mostrar aqui uma parte, né, dos manuscritos do Mar Morto, né? Sim, exatamente. Foi IA que conseguiu traduzir. Foi um dos primeiros trabalhos feitos com o IA da IBM que conseguiu traduzir os manuscritos do Mar Morto. E por que isso? É lógico que quem sabe ler hebraico hoje sabe ler os manuscritos do Mar Morto. Só que tinha alguns fragmentos que estavam tão destruídos, né? Tão pequenos, que você precisava realmente da inteligência artificial para falar que letra estava ali. Sem contar uma coisa, existe um fenômeno chamado palimpsesto, que eles raspavam, às vezes, o couro que escreviam por cima. Então, hoje, com a inteligência artificial, você consegue ler o que estava apagado. Caramba! Isso Até isso tem. Aqui eu tenho uma réplica de um dos manuscritos do Mar Morto, então, aqui dá para você ver como é que eles foram encontrados. E esses manuscritos eles foram, até para explicar para o pessoal, eles foram encontrados dentro de uma caverna, né? 1948, 47 para 48. Os criadores de bode lá, Isso, um garotinho beduíno. E dentro de uns tubos, né? De uns jarros, o que é? Aqui, ó, eu tenho uma tampa original, não é dos manuscritos do Mar Morto, mas é de um jarro daquele. Por quê? As pessoas guardavam livros em jarros de barro, assim. Essa tampa é original. Estava dentro de alguma sinagoga dos tempos de Cristo. Certo. Então um garotinho beduíno chamado Muhammad el-Dib, ele estava procurando as cabras dele que tinham sumido. Isso mesmo. Quando ele jogou pedra lá dentro, ele não escutou o barulho das cabras, ele escutou o barulho de vasos se partindo. Ele ficou com medo, chamou o irmão dele, desceram, ficaram receosos se abriam os outros vasos ou não, porque os beduínos têm muito medo de gênio. Entendi. Como o índio da Amazônia tem a ideia do boitatá, da mula sem cabeça, do espírito da floresta, no deserto também eles têm os mitos deles. Uma vez no Sinai, eu estava subindo o Sinai, e eu e uns amigos, aí eu pedi o beduíno para tirar uma foto da gente, e saiu uma névoa atrás assim, mas defeito de fotografia, que pode acontecer. O cara ficou assustado. Ele não subiu mais, ele pensou que era um gênio. Isso. Sabe a história do Aladim? Sim. Eles acreditam piamente nisso, mas acabaram abrindo deles, né? E ali estavam muitos manuscritos. Qual a vantagem disso para o estudo da Bíblia? Até ao achado dos manuscritos do Mar Morto, você não tinha nenhuma cópia da Bíblia em hebraico datada de antes do ano 970 de nossa era. Certo. Só tinha cópia de cópia, e a mais antiga, 970. Certo. Então alguém podia perguntar assim, como é que você sabe que a Bíblia não foi adulterada nesse meio tempo? Que é uma coisa até que cobram de vocês, né? Exatamente, será que não foi adulterada? Como é que você... E não tinha, a gente fala assim, não pode, mas não tinha como. Certo. Até que com esse achado descobriram manuscritos, cópias da Bíblia, do Antigo Testamento, é claro, que são em hebraico, datadas de até 270 anos antes de Cristo. Caramba! E quando você compara essas cópias com as cópias da Idade Média, aí você viu que o texto foi muito bem preservado. Entendi. Tá certo? Há mudanças, mas são mudanças pueris, que não atrapalham nada. Como, por exemplo, em Isaías fala, santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. Aí lá estava, kadosh, kadosh 2 vezes. Entendi. Não vai alterar nada, né? Legal. Falar de uma tecnologia que revolucionou, que foi a invenção da imprensa, né? Com certeza. Aqui é uma Bíblia de 1528,
que está pertinho ali da época que Johann Gutenberg imprimiu pela no primeira Ocidente, vez, né? Um livro, né? E foi a Bíblia Sagrada que ele imprimiu. Então nós temos esse exemplar original. E aqui, Sérgio, eu também tenho uma Bíblia pequena, já que você mostrou a nanobíblia, impressa. Caramba! Aqui todinha. E tem uma lupa ali para ler. Para ver que está ali, em espanhol. Bem pequenininha. Agora, já que a gente falou de livros, e você é um cara que gosta de estudar, e eu também, e é um grande desafio a gente, como divulgador científico, levar os jovens também à pesquisa, a estudar, ler os clássicos, ler. Olha o trabalho que dava na época para produzir um livro. Você tinha 2 tipos de papel, que eu tenho aqui, olha. Nesse lado aqui, eu tenho o papiro, que vinha do Egito, que é feito da planta do papiro, tá bom? Ele é vegetal. Certo. E do lado de cá eu tenho o pergaminho, feito de couro de animal. São coisas diferentes, então. Papiro e pergaminho Exatamente. São coisas diferentes. O pergaminho é feito do couro do bicho, o papiro é da planta. Então um é vegetal, o outro é animal. Mas era caríssimo. Para você ter uma folha de pergaminho de 6 metros, mais ou menos, desse tamanho, você gastava 4, às vezes 6 denários, dependendo da inflação da época de Domiciano. Então, Diocleciano, corrigindo. Então, era muito caro. Estou falando de 6 dias de trabalho braçal para você ter a folha. Caramba. Então, ninguém ia fazer rascunho. Não podia se dar o luxo. Então, como é que as pessoas escreviam cartas, documentos, livros? Eles tinham, aqui no canto nós temos, essas tabuletas romanas de madeira e elas eram forradas de cera. Então, com esse tipo de caneta aqui, parece um prego, mas é uma caneta romana, ele escrevia na cera. Ali nós temos inclusive um vídeo, que depois a gente pode mostrar para a galera, do camarada escrevendo na cera. Entendi. Tá bem? Então eu ditava... Aí essa escrita na cera era tipo rascunho. Tipo rascunho. Eu quero escrever uma carta... Exatamente. Serjão, faz um favor para mim, pega isso, o cara vai escrevendo. Aí, olha, de acordo... o cálculo daquele negócio lá é tantos metros. Não, errei, é menos. Ele raspa, corrige, depois que passa para o papel... Aí faz definitivo. E vem definitivo. Então era muito trabalho para você produzir um único livro. Então esse aqui conta um pouquinho da história da produção da Bíblia e dos livros. Tá certo? Mas tem mais coisa para mostrar lá dentro. Bora lá. Vamos lá? Eu conheço por causa da minha esposa, que é advogada. Ah, então tá lá. Que essa aqui é a primeira lei do mundo. 1730 a.C. Código de Hammurabi, que é olho por olho, dente por dente. Era assim que eram resolvidas as coisas antes. Exatamente. Será que era mais fácil? Provavelmente, porque o que acontece? O Hammurabi, ele foi um rei da Babilônia muito poderoso, como eu falei, 1730 a.C., e ele tinha na época, até hoje no Oriente Médio, assim, é muito a lei da retaliação. Até o nome retaliação é de cortar a pessoa. É de cortar mesmo. Lei do talião, tal qual, retaliação. Retaliação significa tal qual. Então você fez comigo, vou fazer com você. Vou fazer com você igual. E aí o que acontecia? Né? Ou pior. Aí o que acontecia? Vamos supor que a gente briga, aí eu vou lá e te mato. Aí o seu filho vem para te vingar e me mata. Aí meu filho vem para vingar, mata o seu filho. Isso vai acabar gerando uma guerra de família que nunca acaba. Então Hammurabi colocou a lei, que completa seria olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ela está aqui atrás. Entendi. Aí o Moisés, quando vem, Moisés eu coloco ele no século XV a.C., 1445, ali, depois tem os 40 anos no deserto, o Moisés, ele usa a mesma lei que está no Código de Hammurabi. Então a gente aprende que o fato de algo estar na Bíblia não significa que a Bíblia tem que ser inédita. Ela não precisa ser a primeira a dizer aquilo. Tá. Faz sentido, o Moisés colocou ali. Inclusive tem uma parte do Código de Hammurabi também que parece muito com o Salmo 23, que é o Salmo da Bíblia que fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Onde o rei também eles colocava como pastor, que cuida do rebanho e tudo mais. E ali você tem o Hammurabi com o deus Shamash, que era o deus da Babilônia, que era o deus Sol, o deus Sol entregando as leis para o Hammurabi. O original dela está no Museu do Louvre, tá certo? Mas a cópia que nós fizemos aqui, se você comparar com a sua, tem que ser uma peça idêntica. Por exemplo, esse marcado aqui não é o rapaz que fez no Brasil que não soube fazer direito, não. Ela tem essa ranhura lá, original também. E ela é escrita em quê? A escrita é o quê? É babilônica, acadiana. Isso é o quê? São símbolos, na verdade, né? Isso aqui é a primeira forma de escrita da humanidade, só que aqui você pode escrever em diferentes idiomas. Você pode escrever em sumeriano, vou te mostrar alguma coisa em sumeriano ali, em acadiano, depois em neo-acadiano, em assírio,
Você escreve com as mesmas... Os mesmos símbolos. Mesmos símbolos. Não são letras, são sílabas. Porque a língua, ela passa por vários estágios. Estou falando a língua enquanto escrita, né? A escrita passa por vários estágios de desenvolvimento. Primeiro, ela é ideogrâmica. O Sérgio, não estava conversando comigo antes aí das pinturas rupestres que ele viu lá no Piauí, Sim, não foi? Piauí. E, então, assim, até onde saibamos, os nativos do Brasil não desenvolveram escrita. Desenhos, né? Desenhos, não desenvolveram escrita. São povos ágrafos, que a gente chama. Porém, eles desenvolveram o primeiro passo da escrita, que é simbolizar com desenhos. Depois vira ideogrâmico. A ideia era simbolizar. Depois fonogrâmico, quando você pega o símbolo para representar um som, por exemplo, sol e dado, soldado. Depois silábico. E só depois do silábico que vem a invenção da escrita alfabética, que foi inventada no Sinai e aperfeiçoada pelos fenícios, depois foi para os gregos, latinos, e até hoje a gente usa o alfabético. Legal. Lembra que a gente falou que tudo que está antes da invenção da escrita para trás é do Pirula e seu. Isso. Da invenção da escrita para cá é nosso. Então a gente divide esse período da arqueologia assim, fazendo uma confluência com a pré-história. Você fala do período lítico, que aí você tem o paleolítico, epipaleolítico, neolítico, que trocando em miúdos. É a época das pedras, Das pedras. Então você tem a pedra polida, pedra lascada, pedra nova. E aí depois começa o período calcolítico, quando o ser humano começa a trabalhar com metais. Boa. Nós não temos nada aqui no museu do período calcolítico. Talvez temos uma peça, sim, na verdade, que um arqueólogo americano que veio aqui, ele suspeita que é do período calcolítico. Caramba. Vou mostrar qual é. E depois vem o período do bronze, que a gente está aqui. O período do bronze vai até 1200 a.C. Aí de 1200 a.C. até 538 a.C. é o período do ferro. Certo. 538 começa o período persa, que vai até 331 com Alexandre Magno. Aí começa o período helenístico, período grego, que vai até por volta do ano 168 a.C., que é o período romano, que vai até o quarto século. Aí começa o período bizantino. Aí nós terminamos a coleção do nosso museu. Mas eu vou mostrar depois, Sérgio, que a gente também trabalha com estratigrafia. E a galera em casa vai poder entender isso melhor. Então aqui nós temos as peças antigas, essas são originais, inclusive, olha. Recibos, esse aqui é sumeriano, olha. Caramba, isso é um recibo? Recibo antigo. Os sumerianos, eles eram tidos como uma civilização muito inteligente, muito avançada mesmo. Demais. Olha o que os sumerianos inventaram. Eles inventaram a escrita, a roda, descobriram a matemática, porque a matemática não foi inventada. Essa é a discussão. É a discussão, né? Matemático. Mas a matemática mais antiga, humana, é deles. Sim. Então vou colocar a matemática na conta, então. A escrita, a roda, a matemática, a política, a cidade com muros, a agricultura. Tudo é dos sumérios. Todos sumérios. Então eles eram fantásticos e depois acabaram perdendo por questão política e militar. E eles foram o quê? Destruídos. Foram destruídos. Aí vieram outros grupos e começaram... Isso que é interessante, né? Com tudo isso, eles não tinham o quê? Armamento, nada disso? Não, era um povo, por incrível que pareça, eles dominaram durante um tempo, sabe? Mas depois eles se tornaram muito intelectuais. E o intelectual tem, às vezes, a tendência a ser mais pacifista. Entendi. Você entendeu? Aí até que vem Sargão primeiro, rei da Acádia, e domina todo lugar lá e unifica. Entra o período acadiano, né? E vem o filho Denir-Insim e tudo mais. O Abraão, que a Bíblia menciona, ele surge no período que está tendo o ocaso dos Sumérios e a vinda dos Elamitas, que a gente fala Ur 3. Sim. Ur 3. E aqui é legal até para falar, pessoal, né, o que quer dizer o cuneiforme, né? Cuneiforme é na argila, né? Na argila. E cuneus, em latim, significa cunha. Então eles pegavam tipo uma colherzinha e faziam e iam fazendo essa marquinha. Exatamente. E isso que era a escrita deles na época, né? A gente tem até uma oficina aqui para adolescente que a gente traz podia até ter trazido um tabletezinho para fazer com você aqui, ensina a fazer... Como que eles faziam? Fazer para criança, para adolescente. E tudo isso tem a maneira como eles escreviam? Exatamente. Vocês conseguem ter essa ideia? Isso consegue reproduzir perfeitamente. Legal. Você quer o dinheiro do passado, antes da invenção da moeda. A moeda só vai ser inventada no 7º século a.C., na Lídia. Então, antes da invenção da moeda, o que era o dinheiro? Lingotes de metal, como esse que você está vendo aqui. Esse aqui é de bronze, podia ser de ouro, podia ser de prata. E eles guardavam, às vezes, os bens preciosos deles em vasinhos de barro. Certo. E tipo um cofrinho. Tipo um cofrinho, enterravam. Beleza. E assim era o esquema. Então, se eu fosse comprar alguma coisa na sua mão, tinha duas maneiras. Você quer me vender essa vaca,
eu falo, olha, eu te vendo por 2 bezerros. Você me Trocava. Trocava. Né? Ou eu quero 30 pesos de prata por essa vaca. Então vinha com a balança, pesava a quantidade de prata, que não era moeda, eram pedaços assim, lingotes mesmo, você levava aquilo ali. Agora, isso aqui foi imagem que está repleta na Bíblia em várias passagens. Por exemplo, o apóstolo Paulo, falou o seguinte, nós temos esse tesouro conservado em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Paulo quer dizer com isso? Vaso de barro. Esses 3 vasos aqui valem muito porque são antigos. Mas na época, eles não tinham valor nenhum. O que valia era o tesouro que estava dentro dele. Então Paulo fez uma comparação. O nosso corpo é só um vaso de barro. Certo. A nossa riqueza vale tá dentro, é o que está dentro de nós. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.